Bem-vindos à Conversa com Tato. Hoje o tema é atividade física na jornada do paciente durante o tratamento oncológico. Eu tenho um prazer enorme de receber meus amigos aqui, a Fernanda Garcia, que foi minha paciente, ela vai contar um pouquinho da história dela, um professor de educação física. Rodrigo Ferraz, que fundou OncoFitness nessa parceria que a gente fez, e ele vai contar durante esse bate-papo. Então, um prazer enorme receber vocês aqui. Eu só queria que vocês se apresentassem para a gente começar o bate-papo. Bom, meu nome é Fernanda Garcia, sou professora de educação física, também fiz mestrado em distúrbio do desenvolvimento, passei por um processo difícil, mas como eu digo, é um renascimento. Conheci o Dr. Marcelo em 2013, descobri um câncer de mama, fiz químio, fiz uma mastectomia bilateral, fiz rádio e estou aqui falando com vocês. Então, para iniciar minha fala é deixar claro que tenham esperança, caso você seja alguém que esteja escutando e esteja passando por essa luta. Não são todas as pessoas que se dão mal ou que não aceitam o tratamento ou que passam muito sofrimento pelo tratamento. Então, escutam, né, esse podcast como algo de alguém que venceu e teve fé. Obrigada. Eu sou o Rodrigo Ferraz, sou formado em Educação Física pela USP, fiz especialização na parte de Fisiologia pela Unifesp e depois eu fiz meu mestrado na USP também. Eu atendia numa clínica que era uma clínica ortopédica, com viés DNA todo ortopédico, e a clínica que eu acho que na época, eu não sei se ainda está lá a clínica, era no mesmo prédio. Marcelo aparece lá e pergunta para mim assim, você sabe que paciente com câncer, paciente oncológico pode treinar? Eu sinceramente, no foco ortopédico total, eu falei, eu não conheço nem a doença direito. Não, porque eu acabei de voltar de um congresso e esse congresso mostrou ali uns efeitos bem positivos em pacientes que treinavam. Aí eu falei, putz, gostei dessa ideia, mas eu não me sinto nem um pouco preparado para fazer atender esses pacientes. Era o velho mito que paciente tem que se precaver, não pode gastar energia, tem que ficar quieto em casa, e enfim, acho que até hoje tem gente que pensa assim, né? Não é só naquela época. E aí então ele falou, seguinte, eu vou deixar você um tempinho aí, tempinho bem curto foi, né? Essa foi, enfim. E eu vou conversar com uma paciente que eu tenho, que eu lembro bem dela, e ela vai, sei lá, daqui uma semana, 10 dias, enfim, ela vai passar aqui comigo e tal, e a gente vai conversar. E aí eu acelerei, fui atrás da ciência, né? Porque a minha conduta sempre é assim, a prescrição de atividade física baseada em evidência científica. Então, eu fui atrás do que tinha, até acho que chegou a me mostrar alguma coisa. E a primeira pergunta, eu acho que isso aí é até uma questão para passar para os pacientes, que é a pergunta inicial, se o exercício ele é execuível, ou seja, o paciente é capaz de realizar, que vem aquelas questões, então era a minha questão, será que um paciente tratamento ou pós-tratamento ele é capaz de realizar aquele movimento, aquela proposta? Então era a minha primeira questão, foi essa que fui atrás. Se era seguro, se isso ia causar alguma repercussão negativa física, ou no tratamento, ou no físico, e se era efetivo, ou seja, se aquele exercício era capaz de promover aquilo que eu gostaria naquele paciente. Então essa foi a minha primeira linha de procura, que era exatamente isso que estavam mostrando, que era o seguinte, o paciente, desde que individualizado, tratamento eu falo, mas é o treinamento, né? Desde que o treinamento seja individualizado, liberado pelo médico responsável, não tem problema algum, é eficiente, quer dizer, o paciente vai treinar um aeróbico, vai ter melhora de condicionamento cardiorrespiratório, por exemplo, vai fazer musculação, vai ganhar massa muscular por causa da musculação, é seguro, ou seja, não vai interferir no tratamento, pelo contrário, né, depois a gente ficou sabendo que melhorava, inclusive, potencializava o tratamento, e o paciente conseguia realizar, claro, sempre respeitando as limitações articulares. Então ele conseguia, a proposta era essa. Uma vez que eu vi isso,
o Marcelo já mandou para mim a primeira paciente. Eu não vou lembrar o nome dela agora, talvez o Marcelo lembre, mas enfim. E eu estudei bastante, né? E essa é uma história... Bem, esse podcast vai demorar umas 3 horas, mas tudo bem, né? Então, essa é uma história legal, legal, né? Porque foi a primeira paciente, eu montei todo um programa, né? Super delicado, aquela coisa assim, falar, se eu errar, vai ser para menos. Então, assim, eu vou fazer aquela coisa mais básica possível. A paciente entrou lá, eu lembro bem desse dia, assim, esse dia, eu lembro de alguns dias, assim, esse é um dia que eu lembro muito bem. Aí ela realizou o treinamento, né, e eu super, aquela coisa, sabe, segurando, assim, ainda tinha aquela visão ainda meio do paciente delicado, sabe, parece que vai quebrar, aquela coisa meio assim. Aí ela foi ao vestiário, terminado, assim, ela volta do vestiário chorando. Aí eu falei assim, errei na mão, quebrei a paciente, né, sabe, ela se esforçou demais e não aguentou, tá passando mal. Ela chegou do meu lado assim, né, eu já fui, aproximei dela e ela me abraçou e chorava copiosamente. Aí eu falei, o que houve, né, desculpa, né, já jeito assim, desculpa. Depois de, sei lá, 2, 3 anos, porque ela já tá num tratamento bem avançado, é a primeira vez que eu consigo realizar uma tarefa completa na minha vida. Isso pra mim foi assim, aquele choque, né, um choque positivo, e eu pude ver naquela situação o quão é importante a atividade física no paciente. Independente dos ganhos, dos benefícios fisiológicos, bioquímicos, que a gente pode até conversar, mas essa questão de você mostrar para o paciente que ele é capaz de realizar tarefas. E aí que vai, aí depois que a gente começou a evoluir mais, que é essa questão da individualização do treinamento. Não adianta um paciente no estágio X eu passar algo que ele não seja capaz de fazer. Isso também é negativo, é um reforço negativo. Então, nesse momento, eu comecei a conversar com o Marcelo e a gente começou a montar um roteiro de atendimento, que esse roteiro se transformou no que a gente chama hoje de Oncofitness. E aí a gente começou a ter experiências muito positivas com esses pacientes. Só lembrar que naquela época tinha ainda um preconceito que o linfedema, quer dizer, o edema do braço da mulher operada, piorava com carregar peso. E tinha acabado de sair um artigo científico mostrando que mulheres que fizeram atividade física contínua e com treinamento, com pessoas específicas, melhorou o linfedema. Então a gente foi um dos primeiros, acho que, a explorar a ginástica e a atividade física nesse grupo, nível. E a gente resolveu fundar a gente fez o primeiro... Conta um pouquinho desse programa com as mulheres que a gente fez. Só uma parte para dar um depoimento pessoal. Quando eu soube que eu ia esvaziar a mama, o braço, eu fui pesquisar. E aí eu comecei a estudar sobre o linfedema. E eu li alguns estudos dizendo que eu não iria mais estender os braços. Não iria mais ter o movimento completo. Falei, não, mas eles não me conhecem. Eu vou sim. Eu vou porque eu vou fazer o que tem que fazer. Então, é exatamente o que ele acabou de dizer. Não fala para um paciente o que ele pode fazer. Primeiro, dê a oportunidade dele fazer o que ele pode fazer. E não você limitar aquilo que ele possa fazer. Você tem que ouvir. Acima de tudo, você tem que ouvir. Não fala o que eu tenho que fazer. Me deixa fazer até onde eu conseguir. Aí você vai limitar até onde você pode ir. Interessante que também, aproveitando, né, a Tato, né, que a Tato é dar autonomia. E dar autonomia para o paciente é isso, é poder de decisão. Dentro do limite, o que ele pode fazer. Não cabe a nós decidir pelo paciente, né? Então é isso. É dar oportunidade, informação e esclarecimento e ele poder, né, o paciente definir qual o limite. Então, às vezes, a gente pré-julga que o paciente não vai conseguir fazer, mas é nosso, não é do paciente. Então, exato. É livre de julgamento, né? Acho que é esse que é o... E uma outra lembrança que eu tenho, quando eu passei a primeira vez na consulta com você, no final da consulta, você falou, tem mais uma pergunta? Eu falei, tenho, eu queria saber se eu vou viver. Você falou, vai. Eu falei, eu quero saber em porcentagem, né? A cientista dentro de mim. Quero saber em porcentagem, 99%. Porque a ciência não é exata. Então eu vou viver.
porque esse 1% é de fé. Então, em nenhum momento limitou aquilo que eu poderia fazer em relação até ao tratamento em si, como é que eu vou lidar com esse tratamento, com essa dificuldade. Que a gente pode levar o tratamento oncológico também para alguma pessoa que tem sobrepeso, ou que tem alguma outra dificuldade. Você não pode limitar o outro, não, ele pode ir além do que você pensa que ele possa ir. E isso é importante, interessante, porque hoje a gente sabe que a mulher que tem câncer de mama, hormônio sensível, quer dizer que ele depende de hormônio para crescer, atividade física e perda de peso são importantes. Exato. Agora não adianta você pegar a pessoa e massacrar com essa informação, né? Porque vem muita paciente e fala, doutor, mas estou no meio da quimio, já vem amigas falando que eu preciso emagrecer, você não precisa nada, não é o momento. Exato. Quando for o momento eu vou te orientar. Exatamente. Então tudo tem o seu momento, e tem um jeito de falar. Então assim, você vai lembrar, mas, ó, de repente sua vida vai começar agora. Né? O diagnóstico vem para início da vida e não para o final. Exato. Então, e o início depende de cada um. Né? Você descobriu uma atividade física, o outro descobre. Então, é dar a possibilidade dentro do que foi que a gente fez o estudo. Né? Conta um pouquinho desse, que foi bem interessante que a gente fez com... A gente começou a trabalhar com alguns pacientes, aí começou a ter grupos, enfim, é uma coisa legal também que a gente discutia, se vale a pena ou não colocar o paciente para treinar em grupo com os seus pares, assim, pessoas que estão ali também em tratamento. Isso foi um resultado ótimo também, né? Porque um acabava incentivando o outro a fazer, você não veio ontem, enfim, então semana que vem te vem e tal. Então tinha essa troca, né? Mas a gente começou a ver resultados muito positivos na qualidade de vida do paciente e na questão de composição corporal tal, e a gente começou a medir isso, né? A gente começou a pegar, e disso a gente fez alguns trabalhos, né? Então assim, que eram pacientes, no caso a gente publicou alguns trabalhos mostrando o benefício do exercício na questão antropométrica, das medidas, etc., na questão da qualidade de vida em pacientes que estavam fazendo quimioterapia. Isso que foi legal, porque até então a gente estava focado, né, e a ciência estava meio focada no pós-quimioterapia, né, no sobrevivente, que já é muito legal, assim, já tá. Mas naquele momento a gente começou a mostrar que o paciente, durante a quimioterapia, durante o tratamento, ele era capaz de fazer. E não só capaz de fazer, ele também colhia benefícios... Tinha resultado. Muito, muito, muito interessantes pro tratamento e pro prognóstico da doença também. Então, e a gente conseguiu publicar algumas coisas legais, a gente foi para Paris, né, conseguiu também. E isso foi assim, um pontapé inicial também aqui para a ciência olhar para o paciente em terapia, em quimioterapia. Lembrando, né, o jeito de... que a gente sempre, né, a gente fala, né, pôr o paciente como o centro da atenção. O programa de atividade física individualizado é caro também. E a gente queria fazer uma coisa acessível para todo mundo. Então, se a gente fosse pegar o espaço para cada um separado, ia ficar, às vezes, um preço inacessível para alguns pacientes. Sim. Então, a gente formou grupos de 6 pessoas, 3 faziam resistência, meia hora, e 3 faziam aeróbico. E depois invertia. E eram pessoas que nunca se viram, que não se conheciam e que virou uma família. Né? Então, a primeira coisa é isso, né? Um estimulava o outro. Pô, você não foi? Por que você não foi? Exatamente. Então, a gente teve muitos casos interessantes de um paciente que era super deprimido, que não conversava com ninguém. Depois do grupo, ele ficou conversando. Então, foi realmente uma família. E o que melhorou foi a aderência à quimioterapia. Melhorou os padrões antropométricos que o Rodrigo falou, mas que na real a paciente não inchava tanto. Então, traduzindo, né, assim, o paciente inchava menos, tinha menos efeitos colaterais, tolerava melhor a quimio e melhorava a autoestima. Eu acho que também o que tinha ali como paciente é que quando você encontra alguém que está passando pela mesma dificuldade que você, existe uma empatia muito grande e uma conexão. Porque alguém pode imaginar a dificuldade que você está passando, mas ela não sabe. E eu levo de novo para outras dificuldades, como ser sobrepeso, como ter diabetes, como ter outras dificuldades. Quando você encontra e está naquele grupo fazendo, tá todo mundo como eu aqui, fazendo para melhorar alguma coisa. Então, até psicologicamente,
dizendo, aquele grupo se fortalecia e tinha os benefícios, além do exercício físico, também psicológicos. Então, antes de responder, agora eu vou jogar uma pergunta para você pensar, que é o quão importante a gente pode fazer um trabalho em grupo preventivo com atividade física para diminuir a sinistralidade dos planos, pensando em pessoas que realmente não são parentes, não se conhecem, mas que podem lutar junto para um resultado final. E eu vou pôr essa pergunta mais para frente para você. Agora você sabe que a sua pergunta foi muito interessante, porque quando você fez o convite, eu pensei em falar sobre isso, né? Por isso que eu acho que tudo está conectado mesmo. E eu tive muitos questionamentos sobre isso. Quando eu vou falar com os alunos do ensino médio sobre cuidar do corpo, né? Eles falam, professora, por que você teve câncer se você é saudável? Falo primeiro que essa resposta, se nós estivéssemos, talvez não teriam tantas mortes. Existem muitas variáveis para você ter o câncer. Então pode ser desde alimentação, como sedentarismo e como vai por aí, né? Muitas coisas. Mas por eu ser saudável que eu tô aqui falando com vocês, né? Porque eu aguentei toda essa tonelada de remédio porque eu tinha uma saúde muito boa. A gente é treinado na medicina para curar, né? Então você faz medicina para curar, enfim. E a prevenção não faz muito parte, né, do conceito. Então a gente é treinado para curar doenças. Esquece que tem um ser humano por trás, que tem as expectativas, tem as dificuldades. Às vezes o paciente não consegue caminhar porque tem dor no joelho. Então esse paciente já não vai fazer atividade física porque não consegue caminhar. Se resguarda. Tem outras opções, né? Então não é dada a opção porque a gente já julga que ele não pode fazer. Então, pensando em prevenção e essa história de, às vezes, usar os desconhecidos ou os não parceiros, que eu vejo isso muito a tato e é a visão que eu queria passar, que é essa bonificação coletiva. Então, se eu tenho um grupo de pessoas numa empresa, a Fernanda é um exemplo, ela não parou nenhum dia. Isso foi bom para a empresa dela. Exato. Porque ela não se afastou. Foi bom para o governo que não teve... Produtiva, ela se que continuou produtiva. Então, gera um ciclo de coisas boas. Então, se a gente pegar o RH de uma empresa e bolar estratégias de atividade física, mesmo de pessoas que não se conheçam, mas se a gente colocar uma meta, então a gente vai bonificar o setor que tiver menos sinistralidade, porque fez um programa de dieta, de atividade física. Então, eu acho que é um desafio tato para a gente bolar estratégias também de prevenção. Sim. Então, durante o tratamento é muito interessante, que é o que a gente já provou e acho que funciona, não tenho muita dúvida. No pós também, para melhorar a autoestima, e eu acho que se a gente conseguir se juntar, né, mesmo pessoas que não, mas por um bem comum, talvez seja... Queria saber a sua opinião. O que você acha? Vamos de trás para frente, vou pegar o começo da doença, né? Depois a gente vai falar das doenças, né? A minha área de estudo grande são as doenças autoimunes, e então nisso também se encontra a área de reumatologia, e também é uma área bem complexa, que trabalha, às vezes, com certos conceitos muito parecidos com a área da oncologia também, está agora em tratamento biológico, etc. Tanto é que meu pai agora está tratando lá, na sua clínica. E a gente tem um conceito por trás disso daí, que chama-se robustez física. Indivíduos bem adaptados à atividade física. Isso daí é algo darwiniano, é Darwin, assim. Você vai dando estímulo, o paciente, o indivíduo, ele vai se adaptando. Seja um estímulo muscular, ele vai ganhar massa muscular, e aí vai ter todo o benefício disso, etc. Ele vai se protegendo contra doenças que podem vir, e se vierem, elas vêm numa intensidade mais fraca. Eu vou pegar um exemplo, fugir um pouco mais da reumatologia. A gente vê claramente que pacientes que já treinam, que têm um histórico esportivo grande, eles têm uma incidência menor dos sintomas da determinada doença, e o ciclo é mais curto. Então, o que acontece? Esse paciente é mais produtivo.
Por quê? Porque ele fica muito menos, ele precisa de menos medicamento e ele vai ficar mais tempo útil. Então essa visão eu estou falando de uma, mas tem que amplificar para tudo. Para oncologia também, pacientes que quando são diagnosticados com câncer e possuem uma capacidades físicas mais bem elaboradas, seja força, a questão aeróbica, eles suportam melhor o tratamento. E o que é suportar melhor o tratamento? É você aderir às sessões de quimioterapia na data prevista. E aí o que acontece? Você não tem um espaçamento maior, fica sendo mais eficiente, é mais efetivo o tratamento. Então, a prevenção vem de não, né, de você conseguir bloquear, e no câncer tem muitos estudos mostrando que pessoas fisicamente ativas, para determinados tipos de câncer, e a gente está falando de câncer, né, a gente não é assim, sei lá, centenas de doenças. Várias né? doenças juntas. Então tem algumas doenças que têm uma prevalência maior genética, tem outras, né, no câncer, que tem uma prevalência maior do estilo de vida. Então as que têm a maior prevalência no estilo de vida, com certeza aquela atividade física que o paciente fizer, e quando eu falo atividade física também vale a pena ressaltar, ela tem que ser sistemática, ou seja, ela tem que fazer parte de um todo, tem que ter uma programação, que assim, a pessoa vai começar andando um pouquinho e vai evoluindo, vai começar, para poder surtir esse efeito que a gente está querendo de adaptação. E também regular, que aí vem da motivação. Não adianta fazer um dia e achar que aquilo resolveu os seus problemas. Você vai ter que ter força. Levando o seu exemplo para a prática, quando eu descobri o câncer, o meu protocolo foi tomar químio, aí eu operei, fiz uma mastectomia bilateral e depois eu fiz a rádio. Antes de fazer essa operação, eu fiz um ultrassom. O Dr. Marcelo pediu para eu fazer um ultrassom. Então eu fiz toda a químio e fui fazer esse ultrassom. O médico que estava na sala ficou examinando, ficou demorando muito. Aí eu falei, olha, o senhor tá me deixando nervoso, porque eu tô passando por um processo difícil e o exame tá muito demorado. Ele falou, é porque eu não acho nada. Não é possível. Eu me arrepio de falar isso, porque eu falei pra ele, acende a luz. Falei, o senhor acredita em Deus ou em alguma coisa? É isso. E o senhor não conhece meu médico. Eu digo porque que é eu a não tô combinação. achando, eu não tô achando nada. Falei, então, ele falou, pera que eu vou chamar alguém mais experiente. Foi, chamou uma outra pessoa pra vir e falou, não tem nem cicatriz. Então, dando o relato do que ele acabou de dizer, na prática o meu corpo estava tão saudável para receber esta químio que ela desapareceu. Sem atrasar, conseguindo manter o protocolo, que também a qualidade de vida e sobrevida do paciente. Então, e são medidas, né, baratas. Sim. Esse acho que é o grande desafio, com medidas simples, e a gente vem de uma cultura brasileira de culpa, né? Então, se você não fizer ginástica, você é culpado. Não, a gente tem que aprender a fazer o contrário, é bonificar quem faz. Que é a mesma coisa, mas é diferente. Sim. E é isso, então é meta. Então vamos bonificar, não vamos... Então o paciente está sobrepeso, está em químio, não é hora de massacrá-la. É o contrário, fala, espera, vamos dar um jeito, a gente deixa acabar a químio, a gente vai por atividade física. Quem sabe você começa devagarzinho, começa a treinar, começa a dar ânimo, a roupa começa a fechar melhor. Então é um processo natural, simples, só que por ser simples às vezes passa desapercebido, né? Eu acho que... Exato. Voltando, né? Nosso tempo está em cima, eu queria... Não deu nem 5 minutos Não de deu nem conversa. 5 minutos. Eu prometo a gente fazer outra, mas... Tem tanta história para contar. Então, é bom porque vai ter vários temas. Então, só pra gente... Eu vou depois concluir, mas eu queria... Começar pela Fernanda. Se tivesse que deixar uma dica, né? De quem passou e quem fez atividade física, qual dica que você deixaria para quem está te assistindo agora? A dica principal é faça exercício físico. Você não vai se arrepender nunca, nunca. Faça o que você consegue fazer, né? Não pensa muito na doença, pensa na saúde, né? Como o Dr. Marcelo acabou de dizer, é o que eu tenho passado para os meus alunos, ou é o que eu procuro passar para os meus alunos. É sobre vida,
não sobre morte. Então, faça. Se você não está conseguindo fazer como o seu amigo, não olha para o seu amigo. Olha para você. O que você pode fazer hoje? O que você pode fazer amanhã? E um pouquinho vai ficando maior. E aí, toda essa rotina vai mudar a sua vida, vai mudar a sua relação com seus parceiros, com seus amigos e com você. Rodrigo, vamos deixar uma lição de casa para todo mundo ter uma vida mais saudável, independente se está doente ou não. O que você acha? Se eu posso passar um recado para você, paciente, seja mais forte do que a sua preguiça e seja mais forte do que a sua vontade de não treinar, porque depois os resultados vão vir e aí você vai falar, nossa, que legal que naquele dia eu não desisti. Eu deixei de, sei lá, eu deixei de ficar assistindo um filme na televisão para fazer atividade física. Para encerrar esse bate-papo maravilhoso que foi, eu queria dar uma lembrança para vocês lembrarem da gente. Eu sei que vocês já lembram no coração, mas para aquecer o dia de vocês, um presentinho. Obrigada, doutor. Obrigada. Tato para cada um Muito de vocês. obrigado, Marcelo. E queria de novo agradecer a participação de todo mundo e deixar aberto para perguntas, enfim, temas, sugestões, e com certeza eu vou chamar os dois de novo aqui para um bate-papo super agradável que foi. Obrigado, gente. Obrigada. Eu que agradeço o presente também.